Olá, futuros e futuras efetivas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Natália Cardia e hoje nós estamos aqui para conversar sobre um livro que eu particularmente gosto muito e que traz muitas orientações para que nós possamos compreender o todo da escola. O livro é esse aqui, O Projeto Político Pedagógico na Escola, uma construção possível. Ele foi escrito pela Ilma Passos Veiga. Essa é a capinha dele, ó. A professora Ilma é alguém muito conceituada nessa área e que realmente é militante em relação à perspectiva democrática da construção do projeto da escola. Já há muitos anos ela vem defendendo isso junto com outras pessoas. E essa defesa é interessante porque ela não acontece só no campo da teoria, ela também acontece no campo das ações. Então, um fato interessante para a gente pensar sobre esse livro logo de início é que um dos capítulos ela disponibilizou sem nenhum tipo de custo para que ele fosse publicado, o capítulo que ela mesma escreveu em formato de artigo, que é o coração do livro. Ela disponibilizou na íntegra para que as pessoas tivessem acesso a essa construção de ideias. E nós conseguimos colocar, como foi disponibilizado por ela e autorizado nas redes sociais, nas mídias, nós colocamos o material de estudo para vocês na íntegra também. Então, vale a pena conferir para poder conhecer de pertinho uma síntese muito bem elaborada daquilo que ela fala em relação ao projeto político-pedagógico. Tudo bem? Bom, feito isso, vamos lá. Quem é a professora Ilma? Ela é brasileira, ela possui bacharelado em licenciatura em pedagogia pela Faculdade de Letras de Goiás e por aí vai. Educação física, mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, o doutorado e o pós-doc na Universidade Estadual de Campinas. Nesse momento, ela é professora titular emérita e pesquisadora associada júnior da Universidade de Brasília. Também é professora no Centro Universitário de Brasília, em que ela coordena e assessora a parte pedagógica da diretoria acadêmica. Tem muita experiência, né? E assim, como eu disse para vocês, ela já ajudou a compor muitos materiais, inclusive para o MEC. Isso faz com que ela se torne uma referência bastante constante nos concursos, especialmente nesse texto em que ela publica, né? Esse texto é o compilado de uma série de produções anteriores que ela fez, de uma série de artigos, de participações em seminários. Então, esse texto foi bastante difundido, inclusive pelo Ministério da Educação. E é um dos textos que mais a gente vê com questões no concurso, assim, em relação a esse livro. Vou mostrar para vocês. Ó, esse livro ele não é escrito só pela Ilma, ela é a organizadora. O único capítulo que ela mesma escreve é esse primeiro capítulo que eu tô mencionando com vocês desde o começo do nosso encontro. Depois, ela fez uma seleção e convidou diversos estudiosos das áreas para falar sobre aspectos que permeiam essa construção. Então, o primeiro é o projeto político-pedagógico enquanto construção coletiva. Depois nós temos o segundo capítulo, que é um artigo também, chamado Projeto Político-Pedagógico e a Gestão da Escola. Depois vem o Paradigma das Relações de Poder e o Projeto Político-Pedagógico, Relações Indissociáveis do Fazer Educativo. Na sequência, a Autonomia da Escola Pública, um enfoque operacional. Depois vem o Planejamento Participativo, uma maneira de pensá-lo e encaminhá-lo como base na escola. A escola, a aprendizagem e a docência, o imaginário social e a intencionalidade política. Esse também é um capítulo que eu gosto bastante. O projeto político-pedagógico na escola, o desafio da organização dos educadores. E, por fim, projeto político-pedagógico, a experiência de uma escola na periferia urbana, na construção de sua identidade. Da mesma forma que o livro foi estruturado em capítulos e cada um deles falando sobre uma das temáticas, né, que permeia aí a construção do projeto político-pedagógico, nós vamos fazer da mesma forma a construção dessa nossa aula, né? Eu vou separando para vocês por capítulos e a gente vai conversando ao longo de cada encontro sobre alguns desses capítulos e a gente vai costurando mesmo, como se fosse uma colcha, né? No outro, e vocês vão ver que no final ele traz muito conhecimento para nós em relação tanto ao fazer na prática, a partir de um projeto coletivo, quanto a nossa construção enquanto indivíduos, né, da composição teórica do que quer que seja um projeto político-pedagógico, que de um modo geral não é aquilo que a gente vê praticado em algumas escolas, né, aquele documento bonito, aquela pasta linda, guardada lá no armário de alguém.
Não é sobre isso. Vocês vão perceber que é uma construção que vai além do papel que documenta. Ela começa muito antes. Começa a partir das concepções de cada um a respeito do que significa esse documento e da sua participação nesse contexto dialógico da construção do projeto da escola. Bom, vamos conversar sobre isso então? Então, nesse primeiro capítulo, ela vai fazer uma abordagem bem clara sobre o PPP, já deixando claro para vocês uma coisa interessante, né? Dependendo da gestão e da prefeitura que vocês estiverem prestando concurso, tem prefeituras que subtraem um P e tiram o pedagógico, né? E deixam só projeto pedagógico. Isso tem a ver com uma concepção. O termo pedagógico, político, nessa composição, né, de título, projeto político-pedagógico, tem o sentido de ideologia, da parte do em que nós acreditamos, que está muito ligado a alguns preceitos de Paulo Freire, quando ele diz que a educação é ética, política e estética. Então, política no sentido de que eu não consigo ensinar ou defender algo em que primeiramente eu não acredite. E aí, dependendo da região em que vocês estiverem prestando concurso, essa parte do político é subtraída porque algumas pessoas divergem dessa concepção. Elas entendem que o professor não pode ser... Existe uma confusão entre a ideia de partidarismo e de política, né? E aí eles falam que o professor não pode ter posicionamento político e etc. Então eles subtraem isso do título. Por outro lado, se nós utilizarmos esse entendimento de Paulo Freire, política não tem a ver com partidarismo, se eu sou de esquerda, de direita, ou do que quer que seja, né? E não é sobre praticar a questão da política, defesas a partidos políticos na escola. É sobre entender que cada um de nós, seres humanos, vive a partir do que acreditamos. E que essas crenças e verdades que guiam a nossa ação pedagógica são políticas, são inerentes a políticas. Inclusive, a gente tem aí políticas voltadas à educação, que são mecanismos e estratégias construídas individual e coletivamente para que nós possamos alcançar determinados objetivos. Vejam que isso é independente de qualquer partido que esteja no poder. Então, aqui, a Ilma Veiga já começa fazendo uma declaração, né, de posicionamento e ela coloca que ela vai falar a respeito do projeto político-pedagógico. Bom, ela vai dizer que esse é um documento muito importante que vai conter tanto o planejamento de ensino quanto outras ações diversas. E aí ela vai dizer exatamente o que eu disse aqui no início, que não é um documento para ficar guardado em um arquivo ou para entregar para o supervisor, né? Que não é para ser entregue só quando há uma necessidade burocrática, que ele é muito mais do que esse papel digitado. E aí, nas palavras dela, ela vai dizer que esse é um documento construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os indivíduos que compõem, né, o processo educativo na escola, e que logo é um processo permanente, e que ele necessariamente precisa ser participativo, pois é de vital importância para uma entidade de educação. Ao definirmos os termos do PPP, ela nos mostra como deve ser entendido o conjunto das 3 dimensões, ou seja, o que denota projeto político-pedagógico. Voltando aqui um pouquinho. Então, é interessante que ao longo do capítulo, como vocês vão perceber lá no material de estudo, a Ilma vai colocando a dimensão do currículo no projeto político-pedagógico, a dimensão da participação dos diversos educadores de todos os níveis, né, de trabalho. E ela vai deixar muito claro que, independente de nós fazermos essa educação, essa discussão que gera esse documento ou não, a questão das crenças e dos objetivos de cada um está muito presente. E que se nós não tivermos essa definição coletivamente, a gente não tem um caminho para seguir. Vou mostrar para vocês isso com um exemplo, só para ficar claro, para vocês pensarem se de repente o PPP cair de novo aí como uma questão discursiva, né? Tem muitos concursos que estão colocando isso para a gente pensar. Então vamos lá. O que deve ter, né, no PPP? O PPP deve ser aquele caminho que todos na escola optaram em seguir e que revém a cada momento. Então, partindo, por exemplo, da concepção de criança. Ah, Natália, mas isso é burocrático. Não. Porque se eu entendo que a escola
tem por objetivo e entende que a criança é autônoma e capaz de lidar com várias questões e de se desenvolver integralmente na escola, esse é o entendimento do grupo. Todas as pessoas que compõem essa escola, todos os educadores participaram? Tá, então eu tenho clareza comigo de que na minha ação eu tenho que visar autonomia. O que isso significa? Que, por exemplo, quando a gente vai fazer o atendimento de uma criança com necessidades educacionais especiais e que ela não se alimenta sozinha, se eu já disse e declarei lá no PPP que para todas as crianças eu viso a autonomia, então como a pessoa que está atendendo ali, seja a professora de AEE, seja o auxiliar de vida escolar, que algumas redes têm, né, que cuida dessa alimentação, seja o estagiário, enfim, quem quer que seja com aquela criança vai entender que, pensando na autonomia da criança, ela deve ensiná-lo, na medida do possível, a comer sozinho. Deve pensar estratégias para que ele consiga segurar a colher, então fazer os adaptadores que forem necessários, os engrossadores da colher, para que ele consiga segurar e se alimentar. Ela vai entender que a ideia ali não é o assistencialismo, que acha fofinho, dá comidinha na boca e ele continuar dependente para sempre. Que a ideia é que nós trabalhemos a autonomia e emancipação desse sujeito. Para que ela entenda isso na prática dela, isso precisa ter sido discutido com o coletivo. Um outro exemplo simples. Nós estamos falando da construção de valores de empatia com o outro, de respeito nas relações. É disso que o nosso projeto político-pedagógico fala naquele momento. E aí, se a gente discute isso com o grupo, nós vamos entender juntos que, independente de qual o seu papel naquela unidade escolar, você é um exemplo. Nós não estamos dizendo aqui que todos são educadores, então mesmo que você esteja trabalhando na limpeza das salas, com a sua forma de agir, você é um exemplo para o que a gente está construindo com as crianças. Então, da mesma forma que cabe aos professores desenvolverem a empatia das crianças, de saberem que houve ali uma equipe que deixou tudo arrumado, tudo limpo, cheiroso, e que isso deve ser mantido por respeito tanto aos colegas de sala, quanto às pessoas que são responsáveis por essa limpeza, que as crianças devem ser responsáveis, né, por manter essa limpeza. Ao mesmo tempo, eu também vou ter que trabalhar com essa equipe de limpeza, que ao entrar nas salas, elas precisam sim dizer com licença, ao invés de dizer para as crianças, sai daí que eu tô limpando. Vejam que parece uma coisa simples, mas não é simples. Porque diz muito sobre quem eu sou e que tipo de criança eu tô construindo nessa unidade. E quando eu digo quem eu sou, eu estou falando da identidade daquela unidade escolar. Nós só reconhecemos a nossa identidade a partir do momento que nós conhecemos as realidades. Então, a Ilma fala que não é um documento simples, que ele é vivo. Houve uma experiência que nós fizemos que era assim, as professoras reclamavam muito. Porque as crianças vinham de chinelo, porque as crianças às vezes vinham com pé sujo de barro, e que isso era um absurdo, que às vezes o caderno estava sujo também de terra e tal. E aí nós resolvemos dar uma volta pelo bairro, na época. Nossa, isso foi há 15 anos atrás. E nós saímos para dar uma volta no bairro e aí nós fomos encontrando crianças nossas pelo caminho. E aí nós descobrimos que o bairro inteiro não era asfaltado ainda. Então, ainda que a mãe desse banho e deixasse a criança limpinha, no trajeto até a escola, o pezinho enchia de barro mesmo. Não tinha como não levantar poeira. Né? E por onde passava o ônibus, levantava aquele poeirão no barro vermelho. Então, as casas eram todas avermelhadas. Então, da mesma forma que entrava na fachada das casas, também possivelmente essa foligem avermelhada também ia para dentro das casas, o que justificava que algumas marcas de dedinhos, tivessem lá estampadas nos cadernos. Depois de ter encontrado e se deparado com essa realidade, que era muito diferente da realidade que elas viviam, porque esse era um bairro rural da cidade em que naquele momento eu trabalhava, as professoras passaram a ter uma outra visão sobre isso. Continuaram trabalhando e pensando em alternativas. Então, as crianças chegavam, elas iam com as crianças até as pias e lavavam as mãos com as crianças. Né? E faziam ali uma higiene básica antes de entrar para a sala. Para os cadernos não ficarem marcados, porque elas perceberam que não era culpa das crianças, que não era desleixo das famílias. Então, consegui entender quem é a criança que está ali, qual o contexto de onde ela vem, que bairro é esse, né? O que essas pessoas têm de visão em relação a essa escola, de que forma aquela escola se instalou ali. Eu teria aqui milhões de exemplos para dar para vocês, né?
Tem uma história famosa que vocês encontram na internet, é recente, de um diretor que em Paraisópolis ele chegou e o pessoal, a escola ficava no meio da comunidade e o pessoal quebrava tudo, era terrível. Cada final de semana tudo era roubado, tudo era pichado e tal. E aí a primeira coisa que ele fez foi mandar quebrar todos os muros da escola e passou a integrar a escola com a comunidade. Então assim, eles fizeram um combinado de que os espaços seriam para todos. Então, de final de semana, a comunidade passou a utilizar o espaço da quadra, o espaço do parque. E aí, como eles entenderam que eles eram parte daquilo, eles passaram a ajudar a cuidar. E a escola nunca mais foi depredada. Pelo contrário, teve vários multirões para colocar mais coisas naquele espaço, porque se tornou uma referência de lazer para as crianças no final de semana, de atividades desportivas para os jovens. Olha que interessante. E tudo isso compõe o nosso PPP. Se a gente não trouxer essas discussões para o grupo, isso fica completamente perdido. E aí, um detalhe interessante, é tão vivo, e aí o papel do registro, né? Claro que as coisas vão mudando, a gente vai revisitando sempre, ano a ano, de tempos em tempos, né? É uma das coisas que a Ilma também vai colocar em relação a isso, que o PPP ele vai mudando conforme a história muda, né? A escola é fruto de um processo histórico-social. Quantas coisas nós estamos vendo hoje, né, no interior das escolas e dos currículos que nós não tínhamos há alguns anos atrás. Né? Se vocês são da mesma geração que eu, e eu acredito que uma parte seja, nós fomos alfabetizados com caminho suave, de norte a sul do Brasil. Até que se entendeu que não era possível, né? Ter um único caminho se nós tínhamos pessoas tão diversas e realidades tão diversas, que isso era incoerente, inclusive, com o que diz a LDB. E aí, se hoje nós pegarmos a BNCC, ela vai contemplar essas diversidades, ela vai falar que, além desse documento base, cada município precisa olhar para a sua própria especificidade. Então, por isso que a gente vê. Com certeza vocês já viram aí na bibliografia do concurso que vocês estão prestando, que existe um documento curricular do município. Ele é feito com base na BNCC, porque ela atende a base nacional comum, aquilo que é comum para o Brasil inteiro, mas a LDB prevê uma parte diversificada, que é o que vai ser contemplado nesse documento curricular do município. E a partir do documento do município, então, por exemplo, comunidades ribeirinhas que têm períodos de pesca, isso para eles é uma parte importante do currículo, porque é o que aquelas crianças vão viver. Então é importante que elas saibam em que período pode pescar, em que período não pode. Então isso é contemplado dentro do documento curricular daquele município, porque é uma realidade local. Faria sentido eu trabalhar com isso no documento de São Paulo, por exemplo? Ou, sei lá, vamos pegar uma cidade menor, que não tenha essa experiência. Em Guarulhos, faria sentido trabalhar com isso? Vai falar de épocas de pesca? Não, né, gente? Então, é para contemplar essas especificidades. Aí, a partir da especificidade do município, a gente entra um pouco mais na especificidade local, como eu contei para vocês, desse bairro. Era uma característica daquele bairro. Era um bairro novo, afastado, em que as coisas estavam começando a acontecer naquele momento. E ele não tinha a mesma característica que um bairro central na mesma cidade. Então, é necessário que haja um documento que contemple a especificidade daquela escola, daquela unidade escolar, daquelas pessoas. E esse documento é o PPP. Entenderam? Bom, trouxe todos esses exemplos e fiquei aqui neste momento com o primeiro capítulo da Ilma, porque ele realmente é o que vai dar fundamentação para todo o restante da discussão. Se vocês entenderam bem essa aula, nós já temos um excelente começo para quando vocês forem prestar a prova. De qual a função do PPP, o que deve ter por ali, né? Então, deixo para vocês o convite de darem mais uma espiada no documento que a gente colocou com esse arquivo do artigo inteiro, que está aí para vocês disponível no material de estudo, e convido também a vocês voltarem para a gente falar na próxima aula dos capítulos seguintes. Vejo vocês em breve, vamos aqui com a nossa construção também de consciência e de emancipação. Um abraço, fiquem bem!